Boa tarde, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Costão e Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo do ICNF. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá o espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos aos participantes que confirmem se têm as câmaras desligadas. Muito obrigada. Hoje a nossa sessão tem como tema a paisagem do Val do Guadiana, perspectivas botânicas, e contamos com a presença de dois oradores, Jorge Batista e Francisco de Sousa. Jorge Batista é agrónomo, licenciado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e com pós-graduação em Agricultura Biológica. Encontrou o mundo da botânica como o primeiro trabalho em inventariação da flora do Douro Vinheteiro. Em paralelo, tornou-se guia do Jardim Botânico da UTAD, onde o gosto pela botânica cresceu. Enquanto fundador da Associação Montícola, dá continuidade às suas incursões botânicas, agora no Parque Natural do Val do Guadiana. Francisco de Sousa é arquiteto paisagista pela Universidade de Évora, iniciou-se na botânica enquanto voluntário na Rota Vicentina, é criador da página Arquiteto da Paisagem, que tem como objetivo divulgar o potencial ornamental da flora autóctone, recente membro da Associação Montícola, chegou ao território com a vontade de conhecer, divulgar e proteger a flora autóctone do território. Muito obrigada ao Francisco e ao Jorge. Tem a palavra. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite por parte do João Carlos Farinha e da Alexandra Batista e do ICNF, obviamente, para estarmos aqui esta tarde. Portanto, eu sou o Jorge, depois tenho aqui o meu colega Francisco também, que vamos falar um pouco, o nosso objetivo hoje é falar um pouco da nossa perspectiva botânica, daquilo que encontramos aqui em Mértola. Nós representamos uma associação, que é a Associação Montícola, que vou descrever seguidamente. Mas, antes de mais, gostaria também de vos dizer uma coisa. Nós somos entusiastas desta área, apesar das nossas áreas coincidem com a botânica, mas não somos especialistas e gostávamos já de deixar isso bem claro. É algo que nós gostamos muito e que temos todo o gosto em conhecer e aprender cada vez mais, mas o nosso objetivo aqui, acima de tudo, é divulgar aquilo que nós conhecemos e aprender também, com certeza, com provavelmente participantes, os quais eu desde já agradeço que aqui estejam também, a ouvir aquilo que nós temos para vos mostrar. Portanto, esta apresentação envolve 6 pontos que nós consideramos importantes de falar. Uma breve apresentação sobre a Associação Montícola, sobre nós, o que é que nós fazemos aqui no território. Depois uma descrição sobre a paisagem e habitats daqui de Mértola, do Parque Natural do Val do Guadiana, não só, também do concelho inteiro de Mértola. Uma descrição breve também da flora, os perigos e ameaças que se apresentam neste momento também para a flora silvestre aqui existente. Falar-vos um pouco também sobre o Guia dos Jardins Silvestres, que é um projeto que foi realizado e no qual nós participamos e que em breve será lançado e publicado. E propostas para o futuro, dentro das quais aqui também queremos lançar uma espécie de debate e ouvir as vossas ideias e contribuições e discutirmos um pouco o que é que, dentro do que existe neste momento e do que pode vir a existir, o que é que podemos fazer para contribuir neste contexto botânico e das plantas e da vegetação do concelho de Mértola. Portanto, a Associação Montícola nasceu em 2018, aqui em Mértola. A sua missão é promover e contribuir o desenvolvimento sustentável e a conservação da natureza, uma definição muito geral. O que nós fazemos acima de tudo é desenvolvermos atividades dentro do turismo, natureza, educação ambiental, agricultura e também, neste momento, educação alimentar, chamemos-lhe assim. Fomos fundados inicialmente, a nossa sede localizava-se no Monte do Vento, que é uma herdade aqui ao pé do Pulo do Lobo, fruto de coincidências profissionais que trouxeram alguns dos membros da associação para cá, para Mértola. Neste momento contamos com cerca de 20 associados, distribuídos um pouco por todo o país, das mais diversas áreas profissionais e neste momento aqui no concelho de Mértola estamos 6 pessoas efetivamente a trabalhar para a associação e outras que vão contribuindo. De um ponto de vista mais específico, o que nós fazemos, dentro das várias áreas que fazemos, neste momento temos um espaço sede, que já não é no Monte do Vento, e sim na Vila Velha de Mértola, onde, para além das atividades que fazemos de workshops e
oficinas, também temos um restaurante e uma mercearia. Paralelamente, aqui também na Vila de Mértola, em Além Rio, temos uma horta na qual tentamos produzir ao máximo os produtos que são utilizados no restaurante, e onde também fazemos atividades pedagógicas. Dentro dessas atividades pedagógicas, trabalhamos muito com a educação e turismo ambiental. Temos 2 eventos que tentamos que sejam anuais, frutas vicissitudes dos últimos tempos, não tem sido fácil, mas que tentamos dar continuidade do ponto de vista anual, que é o Festival Etnobotânico do Pulo do Lobo, realizado na Amendoeira da Serra, terra origem da formação desta associação, e o Arribados, que é um evento de ornitologia que já realizamos também no Parque Natural do Douro Internacional e que realizamos aqui no Parque Natural do Val do Guadiana. Entre outras coisas, fazemos também workshops de construção de infraestruturas ecológicas, recuperação de charcos, caixas ninho, enfim, tudo que possa contribuir para melhorar, para ensinar e para propagar a educação ambiental aqui no território. Participamos também num projeto chamado o Ecocircular, um projeto do Fundo Ambiental, quando iniciamos aqui a questão da horta e do restaurante, e vários eventos que vamos colaborando de várias áreas ligadas basicamente à natureza, seja ornitologia, micologia, botânica, várias áreas. A nível de investigação e conservação da natureza, trabalhamos também, isto já é um bocado na parte agrícola, em melhoramento de plantas, em modos de produção sustentáveis. Trabalhamos muito com germoplasma para adaptações às alterações climáticas, sempre focados na polinização livre e um bocado contra os organismos geneticamente modificados e híbridos. E tentamos ao máximo proporcionar diversidade genética e criar o máximo de variedades possíveis, e trabalhamos com várias instituições, não só a nível nacional como internacional. Neste momento, por exemplo, temos um projeto de melhoramento de favas e ervilhas, a título de curiosidade, também com Marrocos, onde estamos a tentar, através dos bancos de germoplasma, descobrir os melhores acessos que estejam adaptados ao stress hídrico, que infelizmente vamos assistindo a ter um impacto cada vez maior nas nossas culturas. Outras coisas que fazemos é o estudo de impacto e mortalidade da avifauna, a recolha, a propagação e conservação de germoplasma vegetal silvestre, a nível de viveiro. Fazemos inventariação e monitorização de fauna, fazemos parte da rede de estações de borboletas noturnas, onde mensalmente fazemos o inventário nas noites de lua cheia das borboletas noturnas que encontramos aqui na Vila de Mértola. O mapeamento e monitorização de espécies invasoras, também participamos nessa rede, espécies vegetais, obviamente, e pronto, dentre outras áreas que trabalhamos. Agora passo aqui a palavra ao meu colega Francisco, para ele nos falar um pouco mais especificamente aqui do território, da paisagem, habitats e flora daqui de Mértola. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, eu agora vou começar por fazer um contexto geral da paisagem de Mértola, mas antes disso eu gostava de destacar aqui nesta fotografia que, bom, eu quando vim para Mértola, e aposto que talvez seja a percepção geral, tinha muita ideia de que esta zona era quase um deserto, uma zona seca, uma zona árida. Mas como esta fotografia muito bem exemplifica, a paisagem de Mértola é bastante diversificada, tem água, tem presença de vegetação muito diferente e muito interessante. E é isso que eu pretendo mostrar aqui um pouco com esta apresentação. Então, em termos de relevo, esta área toda de Mértola apresenta-se como uma planície ondulada, onde os maiores, as zonas mais declivosas estão sempre associadas às zonas de vale das principais linhas de água aqui presentes, que são a norte limitando o concelho a Ribeira de Tejo e Cobres, e a sul a Ribeira do Vascão. Pois claro, o rio Guadiana, que atravessa toda a área do concelho, que é a principal linha de água, e também outras ribeiras mais pequenas que se podem encontrar no seu interior.
Contrastando um pouco com essa maior planitude, estão algumas singularidades de elevações, nomeadamente da Serra de Alcaria, que inclui o ponto mais alto, à volta dos 300 metros, e também a Serra de São Barão. Mais para sudoeste, podemos começar a notar já a influência da Serra do Caldeirão, já no lado algarvio. Em termos de solos e de geologia, a geologia que influencia também um pouco estes solos que aqui encontramos é na metade inferior do concelho, é sobretudo de xistos, influência de xistos e xistosos argilosos, enquanto que mais para a metade superior já começamos a encontrar também arenitos, maior presença de arenitos e de quartzíticos. E os solos, de uma forma geral, são litossolos, são solos muito pobres, com baixa capacidade agrícola e com baixa capacidade de retenção de água. Destacar também o complexo vulcano-sedimentar, na qual está inserida a faixa piritosa do Ondévol, que se estende desde Grândola até Sevilha e que neste território é representado também na presença das minas. Um pouco com base no relevo que temos aqui nesta zona e também nos solos, temos uma grande heterogeneidade de usos do solo, de usos antrópicos. Os maiores aglomerados urbanos que aqui encontramos é Mértola, a vila de Mértola, e também associado à antiga mina de São Domingos. E em termos de outros usos do solo que aqui encontramos, temos as culturas temporárias, maioritariamente associadas à produção de pasto para a pecuária. Temos também as pastagens, seja de ovinos ou gado ovino ou bovino, e temos, sobretudo na metade superior, a presença de sistemas agroflorestais, neste caso de montado de azinho, maioritariamente disperso. Temos também a presença de alguns povoamentos florestais, nomeadamente pinhais com maior presença, com maior predominância, e também de alguns eucaliptais, e de resto a vegetação que podemos encontrar é de pastagem. Os usos que podemos encontrar são com muita frequência de pastagens e de matos, que lá está nas zonas onde o declive é maior ou é onde não é possível, onde os solos são mesmo mais pobres. Os habitats que podemos encontrar nesta área também estão muito relacionados com a presença de água, sendo que acompanham as principais linhas desta área. E podemos destacar aqui a presença dos matagais e dos matos e mesmo das vertentes rochosas como habitats que se associam a zonas mais áridas e mais secas, com vegetação mais adaptada a essas condições de grande exposição solar e de baixa disponibilidade hídrica. Podemos também encontrar, embora sem qualquer expressão neste gráfico, algumas galerias com a presença de chopos, mas sobretudo são galerias ribeirinhas compostas por vegetação que se vê, que se associa mais a linhas de água torrenciais. De uma forma mais pontual, também podemos encontrar, nomeadamente associadas às singularidades das duas serras e às vertentes, à zona mais da encosta das vertentes, algumas florestas de zambujeiros e de alfarrobeiras, mas também de azinhais, mas todos estes possivelmente num estado de degradação
já muito elevada. Portanto, podemos basicamente dividir, em termos de vegetação, a paisagem de Mértola em dois tipos, em dois grupos. As planícies onduladas, onde podemos encontrar o montado disperso, onde podemos encontrar os matos e os matagais. Os matos, neste caso, sobretudo os estevais, nas zonas que foram degradadas ou que são mais próximas das zonas de cultivo, e os matagais mais nas zonas dos vales, também mais associadas às zonas dos vales. E os prados que, de certa forma, conectam todas estes outros ecossistemas. E os vales encaixados, onde se destaca, lá está, a presença do Rio Guadiana como principal vale nesta paisagem, mas também dos seus principais afluentes e de todos os outros, as outras linhas de água torrenciais que, pronto, lá está, que não têm água, a presença de água o ano todo, mas que apresentam vegetação característica de zonas com alguma umidade. Também destacar nos vales encaixados as vertentes rochosas com um tipo de vegetação também muito característico. Depois, como singularidades, as serras, como já mencionei, a Serra da Alcaria, a Serra de São Barão, e as minas que aqui se encontram nesta área, cuja vegetação está mais adaptada à degradação e também à presença de metais pesados e de aquíferos contaminados, bacias contaminadas. Agora, especificamente, aprofundando mais na flora, podemos dividir um pouco, vou dividir um pouco por estrato e pelas associações que estes estratos têm entre eles, entre os estratos arbóreos, arbustivos, herbáceos, e também aprofundar um pouco nas espécies das zonas mais úmidas neste vale. Então, em termos do estrato arbóreo, como eu já mencionei, são sobretudo azinhais. As azinheiras é a árvore mais predominante nesta paisagem, com alguma presença também de sobreiros e de outras árvores, especialmente escapadas de cultivo, como as alfarrobeiras, as amendoeiras, ou mesmo as oliveiras e os ambojeiros, que se encontram de forma mais abundante, mas não temos grandes zonas florestais, por assim dizer. E associadas a estes elementos arbóreos, mas também a arbustivos altos, temos algumas trepadeiras, como as loníceras, e estas duas que aqui apresento, o convólvulos, que também se situa sobretudo em zonas mais rochosas, com elevada exposição solar, e a Aristolochia bética, que é uma flor, tem uma inflorescência muito interessante. Depois, no estrato arbustivo, predominam sobretudo nos matagais as aroeiras, pistáceas lentiscos, mas também podemos encontrar os catapereiros e em certas zonas com maior umidade ou maior, com condições mais específicas, os adernos, quer a Filia angustifolia, quer o Rhamnus alaternus. Predominantes também em situações mais características temos, por exemplo, a Erica australis, que encontra-se muito frequentemente nas zonas de serra, ou a murta e o medronheiro, que também já se encontram em zonas onde a umidade é maior, sobretudo associadas às zonas de vales, no caso da murta também às zonas das serras, e o zimbro, o Juniperus turbinata, que esta espécie específica é muito frequente por toda a costa, mas também se encontra aqui representada nas encostas, de forma pontual, sobretudo.
Agora, falando um pouco de grupos de espécies interessantes, famílias de espécies, neste caso, que temos aqui interessantes, as luminosas, as fabáceas, podemos encontrar uma grande diversidade, com diferentes portes, desde a retama aos tojos. Neste caso, a genista polianthes é bastante característica desta paisagem, ou até mesmo um porte mais reduzido, como a alfavaca. Pronto, como leguminosas, estas espécies têm especial importância pela capacidade de fixação de azoto, o que também contribui para melhorar estes solos pobres que aqui existem. Depois, do ponto de vista também de abundância, mas também de destaque ornamental, temos, por exemplo, as cistáceas, em que podemos encontrar um grande número de espécies desta família, desde a esteva, que lá está, é mais predominante, o Cismos peliensis, os cistos salvifólios, também de flor branca. Também podemos encontrar de flor rosa os cistos álbidos ou os cistos crispos, e também da mesma família encontra-se aqui presente o Alimium umbelatum. Depois, em termos de, também com destaque ornamental, mas também já algum destaque aromático, condimentar e até mesmo comestível, temos outras espécies, como a arruda, o arrudão, neste caso, que tem um cheiro, um odor intenso muito característico. Temos o alecrim, a erva do caril e o espargo branco, ou estrepes, também assim chamado, que também é bastante característico desta zona, apesar de não ser uma aromática, mas da qual se advém um dos espargos silvestres comestíveis. Neste território também se pode encontrar outro espargo comestível, o Asparagus áfilos. Mantendo na perspectiva aromática e ornamental, temos a família das lamiáceas, que se destaca bastante nesta área, com um grande número de géneros e de espécies que vão aqui abundando, especialmente nas zonas de matos, mas também nas zonas de vertentes rochosas. E, por exemplo, só da espécie do género da lavândula, podemos encontrar aqui, às vezes até em zonas, na mesma zona, estas 4 espécies diferentes, cada uma com o seu interesse específico. Destacar também a lavândula multífida, que é uma espécie muito característica daqui e que em Portugal apenas existe também na Serra da Arrábida, e que se destaca também por ser muito aromática e por conseguir crescer, aqui como está representado na fotografia, em zonas extremamente rochosas. Ela abunda mesmo nas vertentes rochosas dos vales encaixados, de alguns vales encaixados. Depois, também da mesma família das lamiáceas, podemos encontrar flores, plantas, arbustos diferentes, como as flomis, que era de flor amarela, que era de flor púrpura, mas também outras espécies também com algum valor aromático e sobretudo ecológico, como a balota hirsuta, que se associa mais a zonas mais secas, ou uma rubium vulgare, que já se associa a zonas mais úmidas, apesar das parecenças entre as espécies. E também, reduzindo um pouco o porte, podemos encontrar mentas, uma grande variedade de mentas, nomeadamente a hortelã brava, o poejo, a hortelã da ribeira. Podemos também encontrar a calaminta, que também é da mesma família, a microméria greca, que também é característica das vertentes rochosas e que também é extremamente aromática, ou os tomilhos, também aqui bastante presentes.
diminuindo ainda mais o porte. Já para o porte herbáceo, conseguimos ter aqui um grande número de espécies diferentes, com interesses diferentes, sendo que estas algumas das que considero que têm a floração mais interessante. De destacar aqui o dianthus, que tem aqui presença de duas espécies deste género, e este especificamente, o Dianthus crassipes, que consegue florir mesmo quase praticamente todo o ano, mas especialmente no verão é bastante frequente encontrar esta espécie em floração. Agora, de plantas geófitos, ou seja, que provém de alguma espécie de bulbo, podemos encontrar também de diferentes portes. Estas 4 que aqui apresento destacam-se por terem tido a floração agora mais recente, outonal, invernal. A Scilla, tanto a Scilla como o Assis, são plantas de muito reduzido porte, que passam quase despercebidas no meio da paisagem, encontram-se sobretudo nas zonas também ou das encostas rochosas ou dos vales, mais junto às zonas de linhas de água torrenciais, mas também o ranúnculus também é bastante frequente nessas zonas, e a Orgínia, que já tem um porte muito superior e que é bastante abundante por todo o país. Também mantendo nos geófitos, temos as abrótias, que agora se encontram aqui em floração, temos os maios, os gladiolos e o dipcadi também, com florações bastante interessantes. Cada uma destas plantas tem uma floração muito diferente, o que é só uma amostra da diversidade desta paisagem a nível botânico. Agora, focando mais nas zonas úmidas, podemos encontrar, sobretudo associado à guadiana, alguns elementos de maior porte, nomeadamente os freixos e os salgueiros, mas também poderíamos falar nos chopos, como eu já referenciei, ou nas amoreiras, que aparecem também espontaneamente. Mas estas espécies, lá está, só abundam ou são mais frequentes junto às margens do Guadiana e dos seus afluentes que mantêm água durante o ano inteiro. Porque quando avançamos no território e nos afastamos um pouco do Guadiana, nas linhas de água torrenciais que existem, a predominância está nos loendros, nas tamargueiras e nos tamus, que são os que compõem as galerias ribeirinhas, ou os matos ribeirinhos nessas zonas. Também, já com os pés na água, podemos encontrar o Lythrum salicaria, os lírios ou as tifas, também com diferentes interesses e diferentes potenciais ornamentais ou ecológicos. Encontra-se também, por exemplo, o caniço nas margens destas linhas de água, sobretudo das que têm maior expressão, e outras plantas como a Valdélia, que também é uma planta algo que passa despercebida, e plantas que já se encontram completamente submersas, como o Myriophyllum ou o Ceratophyllum, que são duas plantas bastante semelhantes, mas que acabam por contribuir para a saúde das linhas de água e das zonas de águas estagnadas aqui no Guadiana. Agora, falando de espécies menos abundantes aqui nesta paisagem, também se destaca por ter uma grande diversidade de espécies ameaçadas e de espécies raras,
desde espécies aquáticas, espécies terrestres ou espécies ou orquídeas, por exemplo, que também têm um elevado interesse botânico. Destacando aqui a presença de 3 dessas espécies, a marcília, que se encontra associada às linhas de água torrenciais, que já é mais próxima é uma planta já mais próxima da ordem dos fetos. A Erica andevalensis, que é uma das plantas endémicas, quase endémicas desta região, porque também se propaga, também existe em Espanha, mas que é endémica da faixa piritosa do Ondébolo. E está muito associada à zona da mina pela sua capacidade de resistir nas margens das charcas contaminadas com metais pesados. E o Narciso fernandesi, que é um tipo de narciso que está em perigo a nível nacional. Falando das orquídeas, este território aglomera uma grande quantidade e diversidade de orquídeas. Elas são relíquias porque são plantas que só são abundantes em certos sítios bastante específicos e que é importante a sua conservação e a conservação das zonas dos habitats onde elas existem. E só aqui destacando estas, são algumas das que se podem ver nesta paisagem, associadas aqui junto a Mértola ou junto à zona da mina, ou até mais para norte, mais próximo do Pulo do Lobo. Agora, estas espécies que eu falei, principalmente estas relíquias, estão... A maior parte destas espécies estão ameaçadas ou quase ameaçadas, e agora gostava de contextualizar um pouco o porquê de estarem ameaçadas e falar só brevemente dos perigos que as ameaçam. Um dos principais perigos aqui identificados nesta área de Mértola são as espécies invasoras. Apesar desta área ainda não estar muito estudada a esse nível, já foi possível identificar aqui cerca de 23 espécies diferentes de invasoras, sendo que provavelmente há muitas mais, e algumas delas já estão em estados de invasão particularmente avançados, nomeadamente a Acácia picnanta, que ameaça áreas que já se estende aqui em áreas bastante grandes, mesmo junto a Mértola, e que ameaça, por exemplo, o habitat dos matagais de Juniperus turbinata. É um dos habitats em que elas estão a impactar. E a azola, que já se verificou aqui em várias ribeiras da zona de Mértola, em zonas onde as águas são mais estagnadas, e por exemplo, aqui mesmo junto a Mértola, na Ribeira de Oeiras, ainda este ano foi possível verificar uma grande presença desta espécie, o que acaba por contribuir para a maior eutrofização dessas águas e para que espécies ameaçadas, como por exemplo a marcília ou outras espécies que estão submersas, como os miriófilos, acabem por poder ser suplantados por esta espécie. Já para não falar de toda a fauna que existe associada a essas espécies. Outras espécies também que já se encontram aqui muito difundidas aqui e em todo o país são as azedas ou a figueira da Índia, que aqui neste território especificamente, por ser um cato que não tem, resiste mais facilmente à seca, acaba por se estender muito facilmente nestas zonas de encostas, onde os matos são naturais, e pela sua capacidade também de
propagação através de semente, acaba por formar vários núcleos por todas as encostas que, se forem deixados estar, vão acabar por se disseminar e propagar e cobrir e contribuir para a redução da biodiversidade nessas áreas. Depois, por outro lado, temos as ameaças associadas à ruralidade e à agricultura, de certa forma. O abandono deste território e de certas práticas agrícolas promove a existência de muitos incêndios rurais. Como eu falei, os tevais são uma das paisagens mais abundantes aqui, porque estão sobretudo associados a zonas de degradação, quer por incêndios rurais, quer por mobilizações do solo, quer por recém-abandono, o que acaba por promover também a proliferação desses incêndios. A disseminação das espécies invasoras, nomeadamente da acácia e os povoamentos florestais, que também por vezes estão associados com essas espécies invasoras, também acabam por contribuir que nesta zona haja algum risco de incêndios. E esses incêndios e essas más práticas agrícolas acabam por também contribuir para as espécies invasoras que já existem aqui e que apresentam comportamentos pioneiros e por isso têm o caminho facilitado para poderem se disseminar. Portanto, como eu estava a dizer, as mobilizações do solo são um dos problemas mais graves aqui neste território, não só pela degradação dos horizontes superficiais, como também pela consequente erosão, que numa zona com um solo já tão pobre e tão pedregoso, acaba por ser bastante prejudicial. E, por outro lado, também acaba por promover a proliferação de pragas pelo enfraquecimento dos sistemas radiculares das árvores, nomeadamente a fitófora nos azinhais, que também aqui em algumas zonas já se evidencia bastante. Depois outras questões aqui importantes, como a pecuária, que por um lado aumenta a compactação dos solos, dificultando o crescimento da flora silvestre, mas por outro lado também fertiliza e contribui para que esses solos possam evoluir e para a produção de solo. A intensificação dos modelos agrícolas é também a causa principal para que estas práticas estejam a ser praticadas e as práticas mais antigas e mais benéficas para a vegetação silvestre estejam a ser abandonadas. Falando aqui do caso desta região de Beja, deste distrito de Beja, é fácil encontrar uma relação entre as espécies ameaçadas e os olivais tradicionais que aqui existiam, porque esses olivais eram o habitat preferencial para essas espécies pelo extrato herbáceo pelos prados que se mantinham nesses olivais e pelas condições que eles aqui que essas espécies aqui conseguiam ter, nomeadamente espécies como a Linaria ricardoi, a Cinara tornfoti e entre outras espécies que eu aqui também já falei. Portanto, a intensificação desses modelos agrícolas, quer de olivais intensivos, amendoais intensivos ou de outro tipo de produção intensiva, contribui para a degradação ainda maior desses solos, para a contaminação dos aquíferos e também, consequentemente, e correlacionado para a diminuição da biodiversidade destas espécies autóctones.
ameaçando as espécies algumas dessas espécies que eu referenciei de extinção, e outras que ainda não estão, mas que, por já se encontrarem segmentadas, podem acabar por desaparecer desta região. Passo agora a palavra outra vez para o Jorge. Pronto, falando em coisas melhores agora, um pouquinho, desanuviando um bocado, outra parte que nós queremos falar é o lançamento de um guia que vai ser feito, se tudo correr bem, agora nas próximas jornadas etnobotânicas, que falarei mais adiante, mas é um guia focado aqui no concelho de Mértola e focado nas plantas, e como uma alternativa também ao turismo de natureza, criar aqui conteúdo de identificação de zonas ou hotspots para observação de plantas aqui no concelho de Mértola. Basicamente, isto é um projeto que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mértola, que teve a gentileza e que muito nos honrou e entusiasmou de nos convidar para contribuirmos a nível de conteúdos para esse guia. Foi feito em 2020, ainda estamos a aguardar a publicação, mas os trabalhos iniciaram-se em 2020, e cujos conceitos e objetivos são simples e bastante pragmáticos. Os objetivos aqui definidos foi identificar uma série de sítios neste concelho que fossem hotspots de diversidade, que representassem coleções botânicas sem intervenção humana e puramente silvestre, tentar ao máximo, ao longo do concelho, repartir esses espaços o máximo possível pelo concelho em si, que tivessem acessibilidade fácil para chegar lá de carro, ou, na pior das hipóteses, uma distância relativamente curta a pé, que oferecesse também uma alternativa sazonal, ou seja, em época relativamente baixa, que estamos a falar no fim de inverno e início de primavera, das pessoas terem também aqui outras coisas para fazer a nível de natureza e de turismo, que fosse um guia ligeiro, não de cariz científico, mas muito mais turístico e apelativo à didática e à curiosidade de conhecer plantas, que fossem fáceis de identificar e em áreas relativamente pequenas, ou seja, o máximo de diversidade pelo mínimo de metro quadrado. Nesse sentido, obtivemos alguns resultados interessantes. Acabamos por identificar 10 jardins ao longo do concelho. Dentro desses 10 jardins foram 200 espécies inventariadas. Atenção, isto não foi um inventário botânico do concelho de Mértola, e sim foi um inventário botânico dentro dos jardins que nós achamos interessantes de referenciar e de aparecerem no tal guia. Várias fotografias estão presentes, centenas delas no guia, estarão presentes e por vários fotógrafos, nos quais eu me incluo também. Também contamos com as belíssimas ilustrações do Pedro Salgado, e a revisão científica desse mesmo guia foi feita pelo grande Miguel Porto, da CBio in Bio, uma das melhores pessoas para o fazer, com certeza. Dentro desses 10 jardins, como vos disse, eles estão repartidos pelo concelho em geral. Obviamente não conseguimos cobrir a totalidade das freguesias, nem tudo o que queríamos de incluir, mas também não poderíamos fazer algo de extremamente extenso. E também volto a dizer, isto foi feito em 2020 e, aliás, começou o trabalho de campo em março, mesmo na altura em que a coisa do Covid, ainda não tínhamos falado, mas que é obrigatório de falar agora, explodiu. Pronto, aqui nestas fotos, cada foto destas pertence a um dos sítios, são vários que eu já vos vou mostrar o mapa, dentro deles a Mina de São Domingos, a Penha d'Águia, o Pulo do Lobo, a Cortecines, a Serra de São Barão, a Serra da Alcaria Ruiva, uma zona também da Amendoeira da Serra, em transição para a Ribeira de Teres e Cobres, a Bombeira do Guadiana, o trilho, o PR1 da Bombeira do Guadiana, e a Ribeira do Vascão também, com 2 sítios, sendo um deles em Giões, na Ponte Giões, e outro na Mesquita. Olhando aqui para o mapa, aqui sim vemos já a dispersão geográfica desses mesmos espaços. Lá está, falhou aqui um pouco esta zona sudoeste,
do Conselho, o que também se explica. Nós fizemos várias incursões e falamos com muita gente, como eu já vos disse também, nós não somos de cá e não estamos cá assim há tanto tempo, então temos, para além de explorar por nós próprios, também tentamos ao máximo dialogar e perguntar às pessoas de cá e saber quais são os sítios é que elas considerariam mais interessantes ou que poderiam ser mais interessantes para termos aqui referenciados. E foram estes os resultados que obtivemos. Nota-se claramente também uma grande orientação para zonas com linhas de água, o que faz todo o sentido, dado que estamos numa localidade semiárida, considerada como semiárida. Dificilmente conseguiríamos encontrar grandes diversidades. É óbvio que podemos encontrar espécies emblemáticas em zonas mais distantes de linhas de água, mas não a nível de diversidade e quantidade das mesmas. Portanto, aqui podemos ver o jardim, começando pelo norte, o jardim da Amendoeira da Serra é uma zona, é muito engraçado, e nós não perguntamos a ninguém porque já o conhecíamos. Faz parte do trilho dos Peregrinos de Santiago. É uma zona uma estrada terra batida que vai até à Ribeira Tejo e Cobres, e é um trilho que atravessa até já ao Concelho de Beja, e acaba por ser um canteiro muito interessante de transição entre o que é uma zona de pastoreio e outra zona de montado, e que não teve, ficou ali e mantém-se como um jardim belíssimo e diverso, com muitas cistáceas, muitas lamiáceas e com sincronizações de floração muito, muito interessantes. O Pulo Lobo, como é óbvio, tinha que ser um sítio, não é como é óbvio, porque até poderia não ser interessante, mas é, e onde também encontramos espécies distintas, e para além de ser um sítio geologicamente fabuloso, também a nível botânico tem bastante interesse. Mais abaixo, o Jardim da Cor de Sines também é numa linha de água temporária, ribeirinha, e onde encontramos, foi provavelmente o sítio onde encontramos mais abundância de alecrim silvestre, por exemplo, e da ruda. Já agora, Cor de Sines também é uma zona muito utilizada para a nível de destilação de óleos essenciais, e não é por acaso, porque realmente lá tem espécies muito interessantes para esse tipo de atividade. Depois as duas serras, a Serra de Sambarão e a Serra da Alcaria Ruiva, que à partida, e dada a sua proximidade, poderíamos esperar que fosse o mesmo tipo de biótipo, mas não. Tem espécies bastante distintas, dentre elas as duas. A mina de São Domingos, aqui como o Francisco falou, o facto de ter solos perturbados e metais pesados também lhe confere um grande interesse botânico, e até foi provavelmente o sítio onde inventaríamos mais orquídeas, se eu bem me lembro. A Bombeira do Guadiana, dada a sua beleza paisagística, a proximidade com a Vila de Mértola e o facto também de ser um percurso, o PR1, e tem uma vantagem também muito interessante aqui, que é onde nós conseguimos encontrar numa curta área, quando falo numa curta área, estou a falar de 20 metros quadrados, praticamente encontramos as lavândulas todas existentes aqui no território a coabitarem entre si, o que é um fenómeno muito interessante e muito, muito curioso de se observar. A Penha d'Águia, também na margem do Guadiana, mas este jardim em si já é bem próximo da linha d'água, para não dizer já quase que lhe toca, até porque aqui já temos algumas espécies de meio aquático também inventariadas, enquanto que o Jardim da Bombeira do Guadiana é no trilho, no PR1 mesmo, e portanto ainda tem uma distância de uns 100 metros até ao rio. Seguidamente, mais ao sul, encontramos o Jardim Silvestre da Ribeira do Vascão, outra zona de grande interesse, e uma zona de transição entre aqui o Alentejo e o Algarve, e uma linha de água muito, muito interessante de se percorrer e de se observar espécies também distintas das demais. Pronto, passando agora para o fim, chamemos-lhe assim, gostávamos de falar também, de divulgar aqui um bocado as nossas ideias de algo que pretendemos fazer no futuro ligado às plantas aqui no Concelho de Mértola. Temos o objetivo e a ambição de conseguir criar aqui um jardim botânico, algo que consideramos estar assim um bocado em falta aqui no sul de Portugal, e que faria todo o sentido, com o objetivo de ter coleções temáticas representativas aqui do sudeste de Portugal e sudoeste de Espanha, bastante focado, não como um jardim botânico convencional na questão de ter coleções do mundo inteiro, por aí fora,
nossa flora autóctone e também centralizado em criar condições para que se introduza a flora ameaçada e para que se propague a flora ameaçada aqui no território, para que se divulgue, para que as pessoas conheçam essa flora e para sensibilizar as pessoas para isso. Outra coisa que queremos paralelamente com o Jardim Botânico, gostaríamos de conseguir ter condições para tal, era criar aqui um banco de germoplasma vegetal de flora silvestre, que também julgo que é algo que falta aqui em Portugal, para além do nosso belo banco de germoplasma vegetal que temos no norte, mas que está muito mais focado numa perspectiva agrícola e não tanto numa perspectiva da nossa flora existente. Rapidamente, isto já um bocado, como também já estamos no fim, para deixar quase como tema de debate ou como pensamento para discutirmos, coisas que consideramos que seriam interessantes de se fazerem aqui: ações de florestação, restauração de ecossistemas, a fitorremediação das zonas de solos contaminados e ou de linhas de água ou de zonas de meios aquáticos com eutrofizados ou com necessidade de fitorremediação, instalação de mais charcos naturais e retenção de água, a gestão das margens, que às vezes há aqui zonas que é um problema dadas também as condições geológicas que aqui existem. Quando digo questões de margem, obviamente também estamos aqui a falar de mitigar a erosão, a plantação de espécies em decréscimo populacional, a intervenção face à fitóftora também é um tema muito importante a ser discutido e é grave, pelo menos é a nossa percepção dentro daquilo que vemos no território. E nós não estamos cá assim há tanto tempo, que é como quem diz, há 4 anos, mas destes 4 anos conseguimos ver um grande impacto da fitóftora e a evolução desse impacto ao longo dos sítios que percorremos. E é muito fácil de assistir à morte lenta ou até rápida de sobreiros e azinheiras aqui no território. A fitossociologia, ciências botânicos, isto é uma coisa que não só aqui, mas que aqui, como nós estamos aqui, é onde nos interessa mais. Acho que também era algo de se pensar e de se fazer e de se monitorizar a evolução fitossociológica que vai acontecer no território, acima de tudo pelas alterações climáticas e para percebermos em que ponto é que estamos ou para o que é que estamos a evoluir e quão grande é essa gravidade de evolução. E monitorização e controle de espécies invasoras, que é algo que em várias zonas do território nacional já é feito e bem feito, mas que aqui parece ainda estar um bocado adormecido esse assunto e há coisas que mais vale acordar cedo do que tarde para as fazer. Eu, como último, falar então de outra coisa que nós fazemos, que é mais ligada a este assunto que estamos a abordar aqui hoje, que é o Festival Etnobotânico, que é algo que nós fazemos na Amendoeira da Serra, e chamamos o Pulo do Lobo, ao festival em si. Este foi feito em 2018. É um festival que envolve caminhadas de interpretação botânica, envolve diversas atividades, workshops, oficinas de cestaria, de palestras. Neste caso aqui nas fotos vemos um workshop que foi feito de cestaria, era uma palestra esta de fitoterapia para animais, que é algo muito interessante aqui para o território. Em baixo vemos um workshop, salvo erro, de cosmética natural, uma caminhada interpretativa com a Mónica Martins e também atividades para as crianças que são obrigatórias e necessárias para neste tipo de festivais ou jornadas, como será o caso da próxima. Outra coisa importante, claro, nestes eventos que nós procuramos fazer sempre é tanto ter um mercado tradicional e o mais possível ligado à etnobotânica e à exploração das plantas, digamos assim, de um ponto de vista sustentável, feitas no território. A comida e a bebida, claro, não pode falhar, e a animação musical com música tradicional também daqui do território. Aqui vemos o Paulo Colasso e a sua guitarra campaniça e o belo concerto que deu nesse período. Futuramente vamos ter as jornadas etnobotânicas também. Nós já estamos a tentar fazer isto desde 2020, refazer, só que pronto, fomos empurrando dadas as circunstâncias e, se tudo correr bem, e assim esperamos, e está confirmadíssimo, vamos fazer este ano, vamos refazer outra vez o festival, mas vamos lhe chamar Jornadas Etnobotânicas, na Amendoeira da Serra, de 25 a 27 de março
deste ano, no qual esperamos contar também com a presença de quem possa cá estar. A Amendoeira da Serra é um território muito remoto, onde neste momento vivem 25, 30 pessoas. E parte do nosso objetivo destas coisas também é reavivar estes territórios e se pensarmos que às vezes se forem 500 pessoas este território, de certeza, e já seria um resultado muito pessimista, 50 pessoas vão ficar apaixonadas por ele, e se dessas 50, 5 quiserem vir para cá viver, já é uma bela vitória, e que nós contamos com isso, e este território bem precisa de pessoas para trabalharem nestas áreas tão interessantes como é a botânica, a etnobotânica e a natureza. Pronto, e obrigado. Despedimos também um bocado aqui com os nossos contactos, para quem quiser contactar-nos, e com uma foto interessante que mostra um bocado o estado do solo em muitos sítios deste território, e com um monte de bolotas que nós nesta altura estávamos a apanhar. Estas não seriam para semear, mas sim para colher. Para comer, digo. Eram para comer, e que nós muito gostamos de as comer, mas semeá-las também é preciso. Pronto, e obrigado. Francisco, não sei se queres dizer alguma coisa. É tudo, agora estamos à espera que... Estamos à vossa disposição. Esclarecer quaisquer dúvidas. Muito obrigada, Jorge. Francisco. Estou-me agora a ouvir um pouquinho eco. Pedimos aos participantes para, se quiserem colocar as suas questões, possam levantar a mão, e nós daremos a palavra. Peço-vos só que... Era isso, a questão da partilha. Temos aqui uma mão levantada do António, só um momentinho. António, pode ligar o micro e a câmara se quiser. Pronto, a minha pergunta, boa tarde a todos, tem a ver, provavelmente, se calhar o Francisco ou o Jorge falaram, mas eu passo um bocadinho ao lado, tem a ver com a delimitação das áreas definidas pelos jardins silvestres. Quais foram os critérios que utilizaram? Se houve alguma outra medida mais científica em termos de fitogeografia ou outra situação mais... Ou foi basicamente aleatório, conhecendo o território, e a partir daí, portanto, definiram essas áreas como jardins, denominados jardins silvestres. O microfone está ligado? Sim. Okay. Então, sim, como eu disse, este guia não pretendia ter um cariz propriamente científico, e sim, digamos que ligeiro. Do ponto de vista da escolha das quadrículas, nem sequer foi tomada em conta a questão de quadrícula ou fitossociologia ou fitogeografia. Poderia ter sido e teria sido interessante. Mas para além da quantidade de jardins que quisemos colocar, a ideia foi mesmo de o mero cidadão chegar ao sítio em si e ver-se rodeado por uma série de espécies que estejam referenciadas no livro, e não há uma área definida, nem propriamente uma explicação do porquê daquelas espécies existirem lá. A ideia aqui é quase como, não lhe vou chamar um manual para totós, mas sim como uma iniciação ao gosto pela observação das plantas, mas de uma maneira muito, muito ligeira e não tanto com teor científico. Então, nesse caso, isso baseou-se apenas num levantamento, ou acompanharam durante o ano toda essa ocupação dessas espécies? Sim, gostávamos de tê-lo feito, de acompanhar durante o ano, até porque teria enriquecido muito mais, tanto a nível de diversidade como de quantidade, claro, é a mesma coisa, mas não, foi exatamente, nós fomos 2 vezes a cada um desses jardins. A primeira para nos certificarmos que estávamos a escolher um sítio interessante, e a segunda para fazer o inventário daquilo que nesse preciso momento, que estamos a falar ali no período de florações entre março e abril, que nesse preciso momento estaria em abundância ou de fácil identificação no local.
Mas, claro, teria sido, isso é uma ideia que nós temos e que já propusemos à Câmara, e há essa pretensão de, nesses mesmos sítios, de fazer um inventário sazonal, não só exatamente esse período, mas pelo menos das 4 estações do ano, mensal já é um bocado exagerado, mas pelo menos das 4 estações do ano, ou trimestral, é um objetivo que nós temos e gostaríamos muito de fazer, sim. Sim, só por último, já estou a ocupar muito tempo. Vocês falam em um banco de sementes, suponho, não nesse sentido, mas qualquer coisa assim semelhante. Portanto, é possível, por exemplo, vocês recolherem essas sementes dessas várias espécies que identificaram e que existem no território e, digamos, transplantar, produzir, portanto, digamos, alguns bancos com reservas dessas espécies ou não? Nem todas elas é possível transplantar, ou não? Sim, é um objetivo nosso. Nós já o fazemos mais não é uma questão de amadorismo, mas mais de como é que eu ia dizer, do ponto de vista artesanal, ou seja, não temos propriamente grandes condições para o armazenamento. Aliás, eu uso o frigorífico doméstico para aquelas mais sensíveis, mas o nosso objetivo sim é ter uma coisa um bocado, gostávamos de ter aqui uma coisa um bocado mais séria, do ponto de vista de armazenamento e sim, também da propagação. Ainda bem que tocou nesse assunto, porque não só por uma propagação simples a nível de viveiro, de sementeira, mas também gostávamos e temos essa ambição de um dia conseguir também fazer a micropropagação vegetal, propagação in vitro, das espécies mais sensíveis ou mais difíceis de se conseguir propagar por via da semente. Mas esse é um grande objetivo que nós temos de futuro e que também, já agora lançamos o reto e precisamos de apoio e gostávamos de ter ajuda de pessoas para o fazer, porque é algo que nos interessa muito e que nós consideramos absolutamente necessário, não só a nível aqui local, mas mesmo nacional. Acho que era algo importante. Há coisas já a ser feitas e muito bem feitas em algumas zonas aqui do país, mas acho que falta alguma representatividade aqui também no Sul, nesse tipo de atividades, sim. Ok. Pronto. Obrigada, António. Obrigado. E não ocupa, porque as questões são sempre pertinentes. Obrigada. Jorge Polido Valente, pode ligar o micro? Sim, senhor. Boa tarde a todos e a todas. Eu tinha aqui três sugestões e uma pergunta. A primeira sugestão tem a ver com aquilo que foi referido agora há pouco, em termos das quadrículas, porque não associar outras disciplinas e, portanto, criar quadrículas de observação que tivessem a botânica, mas tivessem a geologia, tivessem a parte da fauna, dos cogumelos, portanto, as várias disciplinas todas numa quadrícula só, valorizando do ponto de vista turístico estes percursos e estes pontos de observação. Portanto, esta era uma sugestão, ou seja, juntar várias disciplinas na mesma quadrícula. A outra sugestão é, porque não, um projeto de ciência cidadã em torno da botânica, uma vez que, como vocês dizem, é muito importante o conhecimento já existente por parte da população, um conhecimento muitas vezes não científico, obviamente, mas que pode ser importante e, portanto, criar aqui uma ciência cidadã, eventualmente com alguma aplicação para o efeito ou com outros sistemas mais acessíveis para este tipo de população. Uma terceira sugestão é, por que não, criar um jardim borboletário, ou seja, criar um jardim que nos permitisse atrair borboletas e depois, à volta disso, criar ali também alguma pedagogia e alguma observação. Não sei se isso é possível ou não. Eu estive envolvido na concepção de um projeto de um borboletário, mas era uma espécie de uma estufa em Beja, no jardim público, que depois acabou por não avançar, mas se calhar aqui poderíamos ter condições para criar esse jardim de borboletas. A pergunta é relativamente à azola na Ribeira do Eiras. Portanto, eu já há largos meses que informei o ICNF quando ela apareceu ali, aquele volume, informei também a APA, informei a CCDR e a Câmara, e até agora nada foi feito. Eu não sei se a opção é esperar
que venha chuva e que a chuva, depois o caudal arraste para o Guadiana e leva aquilo para baixo, e eu não sei se isso é uma opção, se não é uma má opção e até perigosa em termos de espalhamento, digamos, da azola, ainda por cima para uma linha d'água que é o Guadiana, onde já tivemos um problema de azola gravíssimo aqui há uma série de anos atrás. Obrigado e parabéns por esta sessão, que foi muito interessante. Ok, obrigado, Jorge. Eu, a Azola, vou passar a seguir aqui para o meu colega Francisco. Relativamente às sugestões, a primeira sugestão, sim, faz todo o sentido. Quem sabe isto não é o primeiro volume de vários associados aos mesmos espaços, e seria interessante. De todo modo, no próprio guia, que sim, eu mencionei, mas muito ligeiramente, que será, se tudo correr bem, apresentado nas próximas jornadas etnobotânicas, nas datas mencionadas. Nós temos sempre, em cada jardim também temos outras coisas interessantes do ponto de vista da biodiversidade para observar, não de uma maneira tão discriminada como as espécies vegetais, mas qualquer um dos jardins menciona sempre de outro tipo de espécies, seja avifauna, sejam artrópodes, sejam também anfíbios e répteis. Cogumelos, por acaso, se bem me lembro, acho que não fizemos essa referência, até porque aqui os cogumelos, enfim, os nossos cogumelos daqui são às vezes muito difíceis de observar e só em zonas bastante específicas, mas sim, a ideia é boa, claro que sim. Do ponto de vista da ciência cidadã, também, e isso pode ser enquadrado dentro daquela proposta que nós gostaríamos de fazer aqui dos censos botânicos. Seria muito interessante isso ser feito, uma espécie de um bioblitz, como é feito em Selados, no Porto, noutras zonas. Não precisa de ser um dia, mas sim um processo contínuo, anual, em que as pessoas registem e peçam identificação. Isso é fundamental. Esse tipo de contributos são muito importantes, também concordamos plenamente com isso, e é um bom sistema, é um sistema interessante para montarmos aqui um iNaturalist de Mértola. Já foi falado entre nós também, por acaso, só que ainda não foi implantado. A terceira sugestão, relativa ao borboletário, também faz parte também dentro daquela concepção que nós temos de construir o Jardim Botânico. Nós submetemos uma candidatura, estamos à espera que seja aguardada, estamos à espera que os resultados saiam, já temos um sítio identificado e boas condições para o fazer, e o borboletário, claro, enriquece sempre um jardim botânico. Nós também, alguns de nós temos contacto e já ajudamos e contribuímos para alguns, seja o de Vila Real, do Centro de Ciência Viva de Vila Real, como também o de Boticas, do parque, como é que se chama o parque? Agora estou-me a esquecer, mas é um parque em Boticas, também tem um excelente borboletário. Nós, por acaso, o conhecimento temos desses dois, e são coisas, não são difíceis de fazer, e são muito interessantes de serem feitas e distintas, coisas distintas, que não existem assim tantas em Portugal, mas que, no fundo, são sempre pontos de interesse e que poderiam contribuir muito também para o crescimento do turismo de natureza aqui e sensibilização ambiental em Mértola. Agora, relativamente à Azola, eu vou deixar aqui para o Francisco ainda tirar a batata quente. Só acrescentar que, em relação à questão da ciência cidadã, temos também já no Facebook criado um grupo sobre a biodiversidade de Mértola, que está a tentar contribuir para esse primeiro início e para as observações do público em geral, e para podermos contribuir com identificações e ajudar a esclarecer dúvidas que forem necessárias, e também mostrar a biodiversidade do conceito. E está já planeado, lá está, como eu já estava a dizer, na plataforma iNaturalist, a criação de um grupo que depois, o melhor é acompanharem-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque assim que estiver ativo, poderão juntar-se. Agora, em relação à Azola, nos meses iniciais de outono foi quando ela começou a mostrar-se, a evidenciar-se, e entretanto ela completou o seu ciclo vegetativo, e entretanto o que acabou por substituí-la
e por estar lá agora presente, são uma espécie de lentilhas de água. Eu falo não sendo especialista, mas pela minha observação é isto que eu tenho assistido. E sim, era importante que, não sei se poderá já estar em ação algum plano de intervenção, mas era importante, por um lado, esse plano ser posto em prática o mais rapidamente possível para o controle dessa espécie da azola em toda a extensão em que já está presente, e também de uma monitorização para as zonas onde ela poderá também estar presente, sendo que ela não é mais complicado ela espalhar-se para o Guadiana porque não se adapta tão bem a águas mais salinas e adapta-se sobretudo a águas mais estagnadas. Portanto, zonas de águas estagnadas é o habitat preferencial dela. E estas duas espécies têm também outra correlação, que é a presença em águas nitrificadas. E isto é outra parte do problema que poderá requerer atenção, é perceber qual é a causa para esta espécie estar ali presente. Esta espécie e também a lentilha d'água, que poderá até ser uma espécie nativa e não uma exótica, mas que lá está, que evidencia que não só a azola é uma consequência, como também temos que observar a causa que fez com que ela lá fosse parar, que provavelmente algum nível de contaminação da água que tem que ser estudado. Está associado a descarga. Há quem associe muito isso às descargas, eventuais descargas das minas das Neves de Corvo. Mas não sei se poderá ser associado, não é? Teria que ser investigado. Porque também as descargas das minas das Neves de Corvo são feitas normalmente quando a ribeira tem um caudal elevado. Só nessa altura é que são permitidas, não é? Essas descargas. Sim, mas isso pode justificar também. Portanto, digamos, sedimentar, não é? Sedimentar no fundo da ribeira. Sim, e o facto de... E faz todo o sentido, isso justifica-se por si só, o facto de elas estarem muito próximas aqui da foz da ribeira para o Rio Guadiana, que é uma zona em que, obviamente, a corrente do Rio Guadiana muitas vezes estagna a próprio escoamento, a drenagem da água que vem da Ribeira de Oeiras, e faz com que fique aí retida essa mesma água de descarga. Isso é possível de acontecer. É óbvio que estamos aqui num cenário de especulação, mas em termos lógicos pode ser uma justificação, sim. Obrigada, Jorge. Tínhamos aqui uma mão levantada, mas entretanto, do Alexandre Pereira, mas entretanto já não... Alexandra, se quiser ligar o micro. Boa tarde, não sei se estão a ouvir. Sim. Muito bem. Boa tarde, muito obrigado pela apresentação. Queria aprender muito mais sobre a flora do Vale do Guadiana, do Parque Natural. E nas ameaças tomei muita atenção, porque realmente também eu sou de Porto Alegre, no norte do Alentejo, e realmente também se assiste a algumas ameaças aqui pertinentes, nomeadamente muitas mobilizações de solo, que depois deixam as espécies relíquias confinadas muitas vezes às bermas dos caminhos e às bermas das estradas. Vocês também têm alguma preocupação em sensibilizar as câmaras e juntas de freguesia por causa dos herbicidas aplicados em áreas, nas infraestruturas lineares, nomeadamente nas estradas, nos caminhos? E qual o impacto que isso poderá ter? É que aqui, portanto, no Norte do Alentejo, tornou-se quase tradicional, não é? Através das câmaras e das juntas de freguesia. Sim, a primeira coisa, relativamente às bermas das estradas, é que nem só as estradas e caminhos municipais é que se fazem a gestão e manutenção das mesmas, se eu não estiver a cometer nenhum erro. Ao falar sobre isso, esta é a minha noção, só as estradas municipais e caminhos municipais é que são da responsabilidade da gestão das mesmas por parte das autoridades locais. Do ponto de vista das estradas nacionais, já é a Junta Autónoma das Estradas que tem essa responsabilidade de manter as bermas. Nós aqui, sinceramente, daquilo que eu tenho conhecimento,
e ainda bem, não há propriamente uma aplicação excessiva, se é que há. Eu pelo menos nunca vi aqui no Concelho de Mértola a aplicação de herbicida para a manutenção das bermas das estradas. Também pode significar que não há manutenção nenhuma. Mas não, pelo menos do ponto de vista das entidades locais, o que se utiliza acima de tudo é a mecanização, é por parte de roçadeiras que se faz essa mesma manutenção e não tanto pelo tratamento pela mão da química. De resto, claro que é uma preocupação e claro que já não devia ser um assunto que nós devíamos estar a discutir, porque a nível nacional, não é? Porque sim, isso está como ponto assente e graças a Deus, passando as questões religiosas, é uma mera expressão, muitas autarquias já tomaram consciência e deixaram de utilizar e têm meios muito mais interessantes para controlar e para fazer essa manutenção das bermas. Do ponto de vista agrícola, nós aqui também estamos um bocado salvaguardados por bons e maus motivos, mas nós aqui, como são áreas de não regadio do Alqueva, Mértola é dos poucos concelhos no Alentejo, se não o único, que não é abrangido pelo perímetro de rega do Alqueva, a não ser agora ali uma zona muito limítrofe, que ainda não percebi muito bem como é que isso aconteceu, no noroeste daqui do concelho. Todo o concelho não é abrangido pelo Alqueva e, portanto, a intensificação da agricultura e a utilização de adubos, fertilizantes ou herbicidas, pesticidas químicos não é propriamente um problema a nível geral no concelho. Em Porto Alegre, sim, acredito que sim, e tenho algum conhecimento disso, também tenho alguma genética vinda desse território e sim, aí há problemas um bocado mais graves, é verdade. Agora, faz parte sim a consciencialização e como há bocado estava o Jorge Pedro Valente a falar, a ciência cidadã não só deve funcionar do ponto de vista de trabalhar para o conhecimento, mas também de pressionar cada vez mais as autoridades e as entidades a terem comportamentos de sustentabilidade ambiental, económica e social, obviamente, mas acima de tudo ambiental, no que toca a essas espécies que nós chamamos de relíquias. É uma metáfora que nós achamos interessante utilizar, não é propriamente um conceito científico, mas sim, faz parte de nós, cidadãos, temos que pressionar em grupo ou individualmente as entidades a adotarem comportamentos que privilegiem, que valorizem os nossos recursos silvestres, mais do que os recursos que entram aqui de uma perspectiva de oásis económico agrícola. Obrigado pela explicação. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Ana Margarida Rodrigues, pode ligar o micro. Olá, boa tarde, obrigada pela exposição, também gostei muito de vos ouvir e tenho uma pergunta, se têm algum receio com a divulgação do guia, de que possam acorrer demasiadas pessoas aos locais, aos jardins que vocês vão divulgar e que isso também possa ter efeitos negativos e um bocadinho contrários àqueles que são, presumo eu, as boas intenções do vosso guia. É só, obrigada. Eu tenho que passar aqui a palavra ao Francisco, porque senão também nunca mais me calo, mas tinha só que dizer uma coisa, com o Francisco ainda não estava cá quando fizemos o guia. Também no guia em si vai estar presente, há um capítulo em si que fala única e exclusivamente das boas práticas a adotar nos locais visitados do ponto de vista natural e do respeito que se tem que ter por esses locais. Agora, o resto, a nível de risco, é sempre inerente quando queremos que as pessoas vão a um sítio com pessoas boas, pessoas más, pessoas parvas, pessoas espertas, infelizmente, ou felizmente faz parte da diversidade antropológica. Mas Francisco fala, senão nunca mais me calo. Da minha perspectiva, eu acho que valorizar este guia permite valorizar esses espaços. E se os cidadãos comuns, que com mais ou menos conhecimentos, aprenderem a valorizar esses espaços, ficarem sensibilizados para a beleza desse espaço e para
para as espécies que lá existem, não vão tentar preservá-los, vão tentar evitar as perturbações nesses espaços. Portanto, acho que é um público que não vai de todo causar qualquer distúrbio nesses sítios e que até possivelmente pode promover para a sua conservação, porque se podem contribuir para, se encontrarem lixo nesses sítios, poderem remover, por exemplo, se encontrarem espécies invasoras também poderem fazer algum tipo de controle. Portanto, acho que não há esse risco, sim, é uma maior valorização desses espaços. Obrigada, Ana. Creio eu que não há aqui questões a nível do bate-papo. Há sim aqui algumas observações e felicitações relativamente à apresentação que o Jorge e o Francisco fizeram. Eu atrevo-me só a completar aqui o que a Ana Margarida questionou, que este é um território que neste momento não tem ainda questões a nível de sobrecarga de visitantes, e que precisa efetivamente de visitantes, e os visitantes, as características que eles têm, e os turistas que visitam o território têm características como o Francisco estava a dizer, de muito cuidado e de muita preservação, sob pena de danificarem aquilo que procuram visitar e que procuram ver, não é? O mesmo acontece, por exemplo, com a observação das aves, que é já um território com alguma tradição a esse nível. Eu agradeço ao Jorge e ao Francisco. Entretanto, se tiverem alguma coisa para finalizar aqui a vossa apresentação hoje, e se quiserem mencionar, agora nestes momentos finais. Acho que agradecer muito a participação, o convite e a participação das pessoas que estiveram presentes. Para nós ficamos muito, muito contentes por poder participar nestas coisas. Gostamos sempre de mencionar, nós somos, para além de somos novos, não é falsa modéstia, nós somos entusiastas deste assunto, não somos especialistas, e o que nós gostamos mesmo é poder conversar sobre isto, de aprender e de falar sobre sobre os conhecimentos que vamos adquirindo. E para nós ficamos muito satisfeitos com esta bela tarde. E relativamente a essa questão do turismo, é uma questão pertinente e tem que se ter cuidado, porque às vezes as coisas estragam-se do nada também. Mas, bem, a ornitologia não é tão invasiva como observar plantas, não é? E as pessoas têm sempre tendência em tocar nas plantas ou em arrancar flores, por exemplo, e isso é verdade, e tem que haver muito cuidado com essa sensibilização, porque há problemas relativamente às orquídeas, por exemplo, há pessoas que arrancam as orquídeas e por aí fora, e o que é mesmo importante é sensibilizar, seja no ponto de vista do guia, isso foi feito, mas mesmo nos locais haver sempre sinalética, por exemplo, para que as pessoas não se esqueçam de que aquilo que lá está não é para ser colhido, é para ser visto. É como quando entramos num museu de quadros e é proibido fotografar porque os flashes podem danificar as pinturas, neste caso as mãos podem danificar aquelas obras que lá estão expostas e que são vivas, não é? E é muito importante, sim, é preciso ter cuidado. O risco é incalculável porque ainda não existe muito esse turismo, mas tem que haver vigilância e esses sítios têm que ser monitorizados para se ver se não é pior a entrada de pessoas do que propriamente mantê-los livres de pessoas ou à ignorância das pessoas. Sim, é um assunto por si só que deve ser debatido a nível só por ele é um tema para um webinar, digamos assim, mas é verdade. Temos aqui, já agora, entretanto, aqui a Wanda Salvadora, que nos diz que está a fazer uma formação profissional técnico de gestão do ambiente e qual a possibilidade de integrar um estágio convosco. Ok. É um e-mail? Sim. Nós vamos disponibilizar também um endereço de e-mail depois a todos aqueles que se inscreveram, claro. Portanto. Sim, era isso que eu queria concluir, que pronto, agradecer a todos também pela presença e que se tiverem algumas dúvidas, quiserem
conversar mais connosco, esclarecer alguma coisa, juntar-se a nós, participar em atividades connosco, é contactarem-nos aos contactos que vão ser enviados e acompanharem-nos nas redes sociais e aqui também, quando quiserem, visitarem-nos. Sim, quando quiserem vir ao Espaço Vila Velha, há sempre um de nós que está cá, com certeza. Ninguém dorme cá, mas nas horas úteis está sempre cá alguém para receber e para... Nós vamos disponibilizar, para além do vosso e-mail e site, também os contactos de Facebook e de Instagram. Muito obrigada, Francisco e Jorge, muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela sessão de hoje. Agradecer também a todos aqueles que participaram connosco e colocaram as suas questões e as suas dúvidas e que estiveram aqui connosco a assistir. Lembramos a todos que amanhã comemoramos o Dia Internacional das Zonas Úmidas e que vamos ter um webinar também dedicado ao tema e para o qual também se poderão inscrever. Vamos deixar já aí o link para as inscrições, para quem ainda quiser se inscrever. Muito obrigada a todos e um voto de um resto de semana boa. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.